Só. 2 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 6. Sempre bom lembrar, essa série é a série Viver é Cristo. E essa é a segunda pregação. O tema hoje é a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 6. Você vai ver que essas primeiras pregações é basicamente, vamos dizer assim, uma introdução da série. Por que é uma introdução? Porque semana passada eu creio que já deu para perceber de que somente se vermos Cristo como de fato Ele é, como de fato a Bíblia diz que Ele é que nós poderemos conseguir dizer viver é Cristo. Amém? E na verdade Ele só se tornará a sua vida se você o enxergar como Ele realmente é. E de uma outra forma, somente ao enxergar como Ele é, você vai poder vivê-lo. Ele vai poder ser de fato a sua vida. E quando eu começar a entrar nas pregações onde a gente vai tratar como que viver Cristo muda cada detalhe da nossa vida, como nós lidamos com várias situações. Eu vou trazer sobre várias situações que nós passamos na vida e de que se você consegue dizer viver é Cristo, tudo muda. Amém? Tudo muda. Passar por essas situações ou lidar com questões muda tudo. Amém? Segunda Coríntios capítulo 4, versos 1 a 6 diz assim a palavra de Deus. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Mais um domingo, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor especialmente me ajude, Espírito Santo, a expor a glória dessa passagem, deste texto. Me ajude a ser simples, objetivo, mas me ajude, Senhor, a expor a glória que está nessas linhas, Senhor. E que, diante desse texto, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, que o Senhor possa iluminar os nossos corações, para que possamos ver a glória de Cristo, a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. Em nome dele, amém. Como eu disse, essa série Viver é Cristo, o propósito é mostrar como que a fé em Cristo muda tudo na nossa vida. Eu estava dizendo para um casal que já tá se tornando amigo, né? Disseram até que semana que vem vão vir. É uma cliente da Jennifer, né? Mas que o noivo sempre vai junto e a gente já tem se tornado amigos. E a gente estava conversando, acho que anteontem, e eu estava dizendo para eles que se o IBGE bater na porta da minha casa e dizer assim, para qual time você torce? Porque nós estamos fazendo uma pesquisa. No Brasil, eu diria, o meu time é o Cruzeiro. Eu torço para o Cruzeiro. Sou torcedor do Cruzeiro. Mas se eles acrescentassem a pergunta assim, mas é praticante?
né? É um torcedor ativo? Eu diria não. Porque eu nunca fui no Mineirão ver jogo do Cruzeiro. A camisa do Cruzeiro que eu tenho foi ganhada. Mesmo assim, me deram porque eu ia bater uma pelada e precisava de uma camisa azul. Eu não tinha, e me deram essa. Né? Então, talvez se fosse até de um outro time, eu pegaria de todo jeito. Se o Cruzeiro perde, tá tudo ok para mim. Se o Cruzeiro ganha, tá tudo ok. Ele passou quase 4 anos na Série B e eu não sofri nem um pouquinho. Não pinguei uma gota de lágrima, a minha vida não mudou em nada, bem como quando ele voltou para a Série A, a minha vida, vamos dizer assim, não aumentou em nada na minha alegria, tá? Não aumentou em nada, eu me considero uma pessoa feliz. Não aumentou em nada, nem 1% da minha felicidade, porque assim, foi indiferente para mim, né? É claro que quando eu estou conversando com pessoas, é claro que eu falo do Cruzeiro, eu cito, às vezes eu posso estar ali num momento e zoar atleticano, mas é só quando eu estou com alguém próximo a mim, né? Mas na rede social eu não perco meu tempo querendo zoar atleticano, nem quando perde, nem quando ganha. Enfim, para mim é indiferente. E ser cruzeirense de todas as formas, apesar de não sou praticante, e tem outro detalhe, ser cruzeirense não altera em nada na minha vida. O Nicolas passou mais de uma semana passando mal, vocês lembram, ficou internado uma semana. E o fato de eu ser cruzeirense não mudou nada. Não mudou nada. Meu filho está passando mal. Foi lutas, né? Foi uma luta. A situação foi a primeira vez que ele passou mais de uma semana mal, né? Então foi uma luta grande. A primeira vez que ele interna foi uma luta. E deixa eu dizer, ser cruzeirense não mudou nada na minha vida. Nada. Não mudou. Não acrescentou esperança. Não trouxe consolo. Nada disso. Mas deixa eu dizer para você. Ser de Cristo, crer em Cristo, mudou tudo na minha vida. Muda tudo na minha vida. E o propósito dessa série, de toda ela, é tentar ajudar você a entender que dizer que acredita em Cristo não pode ser na sua vida o mesmo que você diz torcer pelo seu time. De que ainda que você talvez ache que acrescente e mude alguma coisa na sua vida, deixa eu dizer, não muda. Não muda. Não muda, não vai afetar em nada na sua morte, não afeta em nada quando você perde ente querido, nada disso. Quando você passa por situações, não muda nada. Você acha que talvez mude, mas não muda. Mas deixa eu dizer para você, ser cristão, dizer que quem crê em Cristo, muda tudo. E não só muda, como tem que mudar. Amém? Mas aí, qual que é o meu propósito? É mostrar para você isso, de um lado positivo, mostrar como que, de fato, a fé em Cristo muda, e de um outro lado, combater isso no seu coração. O quê? Talvez não é de hoje que você se considere cristão. Mas talvez, da mesma forma que torcer para o time que você torce não muda nada na sua vida, talvez você dizer que acredita em Cristo, que é crente, que é cristão, que já é batizado, que frequenta a igreja, talvez na sua vida, no dia a dia, na prática da sua vida, talvez também não muda nada na sua vida. Não porque ele não tenha o poder de fazer, mas que para você ainda não faz diferença. Para você a única coisa que muda é que no domingo, ao invés de você estar vendo Domingão com o Hulk, ou estar fazendo qualquer outra coisa, você está aqui me ouvindo por 1 hora. Mas tirando isso, de segunda a sábado não muda nada. Certo? Então o meu propósito é mostrar como que de fato a fé em Cristo muda, e combater no seu coração essa fé morta, que a Bíblia chama de fé morta, que é uma fé que diz crer, mas não crê de fato, porque no dia a dia não vive Cristo. Amém? Então é isso que eu quero combater. Eu não quero que você seja um crente da mesma forma que eu sou um cruzeirense. Resumi aqui, não resumi? Então tá bom. Então vamos lá ao texto, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 6. Vamos lá. Versos 1 a 2, ele diz assim: pois por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O que Paulo está fazendo nesses 2 versos? É um contexto de toda a carta, não só da segunda carta aos Coríntios, como também da primeira. Se você ler 1 Coríntios e depois 2 Coríntios, você vai ver que nos primeiros capítulos de ambas as cartas, Paulo está tendo que defender o seu ministério.
Na igreja de Corinto, ele havia plantado essa igreja, mas a essa altura ele já não pastoreava a igreja mais, ele já tinha deixado outros pastoreando, já estava plantando igreja em outros lugares. E só que em meio a essa igreja que ele plantou, surgiram pessoas que não estavam nem aí para ele, não honravam. E aqui não é no sentido que pastores usam hoje não, tá? Você deitar na poça d'água para ele passar por cima, não é nada disso não, tá? Você considerar ele como pai, nada dessas besteiras não. É honrar no intuito de reconhecer que foi através da vida deles que eles alcançaram, que eles conheceram a Cristo. Só que apareceram falsos apóstolos, falsos profetas na igreja de Corinto e que tentavam criar a caveira de Paulo, né? Fazer com que as pessoas não dassem mais ouvidos ao que Paulo dizia. E ele tem então que se defender. Inclusive alguns diziam que ele não era apóstolo legítimo. Então ele tem que se defender. E aí nesses versos 1 e 2, ele está meio que engateando isso. O fato dele dizer que ele não desanimava e pelo contrário ele não utilizava de astúcias e outras artimanhas, ele está mostrando como que de fato ele era um apóstolo, de fato o ministério dele foi dado por Cristo e de que ao contrário desses falsos apóstolos ele não adulterava a palavra. Ele não usava de falsas estratégias, de estratégias que não combinavam com a realidade do evangelho. Porque os fins não justificam o meio no cristianismo. Tem muitas igrejas que os fins justificam o meio. Ah, não, se é para Cristo, então eu posso fazer isso. Não, no cristianismo os fins não justificam o meio. No cristianismo tem o motivo certo e os meios certos para se fazer todas as coisas. Quem entendeu diz amém. Então o que Paulo está dizendo? Eu não uso de meios errados. Não uso. Então, o que ele pontua aqui? Em primeiro lugar, ele diz que pregava o verdadeiro evangelho. E aqui eu estou usando o contexto de toda a carta. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Preguei para você semana passada o Cristo crucificado. Se você não ouviu a pregação da semana passada, veja no Facebook, no Spotify ou no YouTube, porque você não vai entender, inclusive, por exemplo, vai ficar mais fácil você entender a pregação de hoje, tendo a de semana passada. Então o que Paulo diz aos Coríntios, já na primeira carta? Nós pregamos o Cristo crucificado. Aquela mensagem que eu preguei para vocês semana passada. Essa era a mensagem dele, essa era o evangelho que ele pregava. No capítulo 2, verso 2, que é um dos meus versos favoritos, que inclusive é o recado do meu WhatsApp já há anos, ele diz assim, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele está dizendo, eu não quero saber nada entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Isso fala ao meu coração porque eu não quero ser coach, eu não quero ser palestrante motivacional, eu não quero ser nada disso, eu não quero ser influencer gospel, não quero ser nada disso. O que eu quero é, a cada domingo, pregar Cristo crucificado aqui para vocês e como que ele muda a nossa vida. Então Paulo dizia isso, nós pregamos o Cristo crucificado, essa é a nossa mensagem, e nós não queremos saber nada mais. Eu não quero saber filosofia, eu não quero trazer outra coisa para esse púlpito a não ser Cristo e este crucificado. É isso, é essa a mensagem. Então é isso que nós pregamos. Segundo lugar, ele diz que nós não temos segundas intenções. Nós não somos como aqueles que mercadejam a palavra. Ele diz isso em uma outra passagem. Como aqueles que tornam Cristo um produto, sabe? E hoje em dia, pregadores correm muito risco disso, porque você pregar no YouTube monetizado te rende dinheiro. Você pregar no Instagram te rende seguidores que pode até te render dinheiro. Então Paulo está dizendo, eu não uso de Cristo, da pregação, para outras intenções. Eu não quero ficar rico pregando Cristo. Eu não quero ser famoso através da pregação. Não quero nada disso. Eu quero pregar Cristo. Em terceiro lugar, ele diz, eu não uso práticas e estratégias que não condizem com o Evangelho. Eu já estou aplicando, né, esses pontos aqui, mas vocês vão entender por quê. Da mesma forma, nós aqui queremos ser o mais simples possível. Talvez se você quisesse definir a nossa igreja em uma palavra, seria simplicidade. Simples. Não queremos usar, até no alcançar as pessoas, nós queremos de forma orgânica, através das amizades, através de ele aos poucos, e mostrando como que nós vivemos o cristianismo. Não usamos nenhuma outra e qualquer estratégia. É isso que Paulo está dizendo. Mas depois de dizer isso, irmãos, ele acrescenta um mas, verso 3.
Então, mesmo pregando o verdadeiro evangelho, mesmo não tendo outras intenções, mesmo não utilizando de outras estratégias, ele acrescenta um mas no verso 3. Ele diz, mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. E aí ele continua dizendo, porque nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Paulo acrescenta um mas. Nós pregamos o verdadeiro evangelho, nós não temos outras intenções, não usamos de falsas estratégias, mas, ele diz, para algumas pessoas o nosso evangelho está oculto. E eu vou construir o entendimento para vocês entenderem essa palavra que ele está usando. Para alguns, o nosso evangelho, mesmo a gente pregando o verdadeiro evangelho, e mesmo Paulo crendo que o verdadeiro evangelho era o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, capítulo 1, verso 18 da primeira carta, em Romanos 1,16, ele diz, mas mesmo assim, para algumas pessoas, o entendimento delas ainda está, o evangelho ainda está oculto. Em outras palavras, elas não enxergam o evangelho que nós pregamos. Elas não enxergam que o evangelho que nós pregamos é o verdadeiro. Mesmo nós pregando o verdadeiro, e ele sendo o poder de Deus para a salvação, tem algumas pessoas que não veem, que não o enxergam. E aí ele diz, por que elas não o enxergam? Porque o Deus deste mundo, Satanás, cobriu o entendimento deles. Satanás tornou eles cegos, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho. Então, pontuando o que ele ensina através desses pontos. Em primeiro lugar, mesmo quando o evangelho é pregado, algumas pessoas não conseguem vê-lo. E aqui é que, principalmente os pregadores e todo cristão precisa entender, nem todos crerão. Amém? Nem todos crerão, mesmo você sendo fiel ao pregar o verdadeiro evangelho. Apocalipse 16 diz que vai ter pessoas que Deus vai derramar os 7 cálices da ira sobre ele, vai fazê-lo sofrer, desejar a morte, nem a morte encontrarão, mas a Bíblia diz que nem assim eles se arrependerão. Não tem um dito comum na igreja evangélica de que os que não vêm pelo amor vêm pela dor, mas deixa eu dizer para você, nem pela dor terá pessoas que virão. Leia Apocalipse 16. Tem pessoas que mesmo em meio à pior dor, que é a ira de Deus caindo sobre eles, eles se arrependerão dos seus pecados. Portanto, Paulo está dizendo, nem todos enxergam o evangelho. Depois ele diz também, e por elas não verem o evangelho, elas estão perdidas. Porque ele diz, se o nosso evangelho está oculto, é para os que se perdem que ele está em oculto. Em outras palavras, nessa passagem, Paulo está definindo o que é perdição. O que é perdição nessa passagem? Perdição, estar perdido, é não enxergar o evangelho. Então, quem são as pessoas perdidas, de quem os evangélicos tanto falam? Pelo menos de quem que nós trataremos como perdido? Perdido, segundo essa passagem, é todo aquele que não consegue enxergar a glória do evangelho, que não consegue ver o evangelho, mesmo ele sendo pregado. O que fica implícito o contrário também, de que o que é então salvação? Salvação é você ter os olhos abertos para enxergar o evangelho. Então perdido é todo aquele que não enxerga o Cristo crucificado. E salvação é todo aquele que conseguiu enxergar a glória do Cristo crucificado. E é por isso que lá na crucificação, o ladrão da cruz foi um dos poucos que foram salvos naquele dia. Porque, mesmo diante do Cristo crucificado, somente ele viu a glória, pôde enxergar, teve olhos para ver. A outra implicação desses versos já é que o diabo não quer que você enxergue o evangelho, o qual o Deus deste século cegou o entendimento deles. Essa é a maior missão do diabo, tá? Cegar os descrentes para que não vejam. Cegar os seus olhos para que você não contemple o Cristo crucificado. O diabo ficou feliz quando na crucificação a maioria não viu o que o ladrão da cruz viu. Então esse é o propósito do diabo. Deixa eu dizer para você, já aplicando aqui. O diabo não está nem aí se você já batizou. O diabo não está nem aí se você frequenta igreja. O diabo não está nem aí se você responde para o IBGE que é evangélico.
O diabo não está nem aí se você tem amigo crente, se você se considera crente. Ele está pouco se lixando para essas coisas. O que o diabo não quer é que você enxergue o evangelho. Por isso que o diabo não está nem aí também de igreja abrir a cada semana. O que ele não quer é igrejas que preguem o verdadeiro evangelho. É isso que ele não quer. Amém? É isso que ele não quer. E por fim, a implicação desses versos é que cristão verdadeiro é aquele que vê, e o não cristão ou descrente é aquele que não vê. Portanto, mesmo dentro de igrejas, nós temos cristãos e não cristãos. Porque mesmo dentro de igrejas, domingo após domingo, tem pessoas que vêm e tem pessoas que não vêm. Mas vocês vão entender porque parece que eu estou já introduzindo as aplicações e depois eu vou estender mais. A pergunta que fica, então, depois de resumir tudo isso é: por que Paulo está usando essa linguagem de enxergar? Por que ele está usando essa linguagem de visão? Porque ele disse, né? Se o evangelho está encoberto, já é uma imagem visual. É para aqueles que estão se perdendo, o qual o diabo cegou eles para que eles não vejam. Por que Paulo usa essa linguagem? Ele vai explicar, continuando nos versos. Verso 4, 3 e 4 novamente. Mas se o nosso evangelho não está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é encobrir o evangelho? Qual é a boa do evangelho? Qual é a boa notícia do evangelho? É o Cristo crucificado. É a mensagem da semana passada. É por que o Cristo teve que ser crucificado. Por que ele não salvou a si mesmo? Era para salvar os outros. Essa é a boa notícia do evangelho. Essa é a boa notícia do Cristo crucificado. Então, a boa notícia do evangelho é o Cristo crucificado. Isso é importante para a nossa igreja, tá? O nosso lema, nossa declaração de visão é uma igreja centrada no evangelho. O que é o evangelho? O evangelho não é simplesmente abrir a Bíblia, ler um texto e falar o que está no texto. O evangelho é a boa notícia de como que Deus em Cristo Jesus estava fazendo a obra da salvação que nós jamais poderíamos fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já preguei sobre isso aqui. Eu posso ler uma história da Bíblia, pregar ela durante 1 hora e eu não ter pregado o evangelho. Eu posso falar sobre Davi, como que ele pegou a pedra, tacou na testa de Golias e venceu, e dizer para você: amanhã, segunda-feira, você vai com a força de Davi, vai pegar as pedras, e eu te falar algumas coisas que é pedra inventada na minha cabeça, e dizer: você vai derrotar seus gigantes essa semana. Amém? Vamos embora. Eu sei começar a semana amanhã empolgado, eu vou derrubar meus gigantes. Deixa eu dizer, isso não é evangelho, não. Isso é uma palestra motivacional baseada na Bíblia, que às vezes coach tem melhor do que alguns pastores. O que é o evangelho? O evangelho é o Cristo crucificado. O evangelho é como o porquê da crucificação. É como que a crucificação é uma boa notícia. E como que a crucificação muda tudo na nossa vida. Essa é a boa notícia do evangelho. Então, o Cristo crucificado é a boa notícia do evangelho. E Paulo está dizendo: alguns não conseguem enxergar a luz do evangelho, porque o diabo cegou eles. O diabo cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa eu dizer para você e te ajudar a entender. Paulo diz: alguns estão cegos e o diabo os cega para que a luz do evangelho não resplandeça na vida deles e eles não enxerguem a glória de Cristo. Em outras palavras, te explicando o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que todas as vezes que o evangelho é pregado, todas as vezes que o Cristo crucificado é pregado, uma luz brilha sobre o coração das pessoas e faz com que elas enxerguem a glória de Cristo. E essa palavra glória é importante hoje nessa pregação. Paulo está dizendo, o evangelho é a boa notícia, e quando ela é pregada, quando o Cristo crucificado é pregado, uma luz ilumina o coração deles e abre os olhos do coração deles para que eles enxerguem a glória de Cristo, para que eles olhem para o Cristo crucificado e o enxerguem glorioso, e enxerguem a glória daquele dia.
Paulo está, em outras palavras, explicando o que aconteceu com o ladrão na cruz. Paulo está explicando o que aconteceu com aquele ladrão naquele dia. Naquele dia, ao olhar para o Cristo crucificado, uma luz iluminou o coração dele e ele pôde ver a glória de Cristo. Ele pôde ver Cristo como glorioso, mesmo estando aparentemente desfigurado, num momento, vamos dizer assim, de desgraça total, mesmo estando de uma forma que muitos não queriam nem olhar. Tem pessoas que não conseguem assistir Paixão de Cristo. Quem dirá naquele dia talvez olhar para o Cristo de fato? E não só pelos seus sofrimentos, mas como a nudez não era algo normal, tinha pessoas que não olhavam para um homem nu, para uma pessoa nua. Então muitos que naquele dia não conseguiam nem olhar para ele, Isaías 53 e Mateus diz que muitos viravam o rosto, o ladrão da cruz não só olhou, mas viu a glória daquele Cristo crucificado. E Paulo está dizendo que quando ele, desde então, quando o Cristo crucificado, que era a mensagem dele, era pregado, da mesma forma como aconteceu com o ladrão da cruz, uma luz ilumina o coração das pessoas para que elas enxerguem a glória desse Cristo. A gloriosa glória desse Cristo. E o que é enxergar a glória de Cristo? Em primeiro lugar, enxergar a glória de Cristo é crer que Ele é tudo o que Ele disse ser e tudo o que as Escrituras disseram que Ele é. O que é ver a glória de Cristo, então? Quando o Cristo crucificado é pregado, enxergar a glória de Cristo é crer e poder ver com os olhos do coração de que Ele é, de que Ele era e de que Ele é tudo o que Ele, em primeiro lugar, disse ser e tudo o que as Escrituras disseram que Ele era. Isso é ver a glória de Cristo. É ver que aquele Cristo crucificado é glorioso, é sublime, é exaltado, como nós cantamos, abra os olhos do nosso coração, queremos te ver exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Ao olhar para o Cristo crucificado, existem pessoas que enxergam glória, luz, que vem a beleza que é o Cristo crucificado. E, em primeiro lugar, eles creem que Ele era tudo o que Ele dizia ser. Em outras palavras, Ele era o verbo que estava com Deus desde o princípio, João capítulo 1. E as frases que eu vou dizer aqui agora é tudo baseado no Evangelho de João. Para você ver como que só João nos ajuda a ver quem Cristo é. No capítulo 1, João diz que Ele é o verbo de Deus que estava com Deus desde o princípio e que era Deus, ou seja, o Cristo crucificado é o próprio Deus. Foi o que o ladrão viu, né? Vocês não temem a Deus nem estando na mesma condenação. Ele viu Deus ali. E ver a glória de Cristo é ver Ele como Deus. E Ele é Deus. Ele é aquele que já existia. Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele não é uma criatura. Algumas religiões que parecem evangélicas não são, porque não veem Deus, não veem Cristo como Deus. Há exemplos mormons, há exemplos testemunhos de Jeová e vários outros. Creem que ele era apenas um grande profeta, mas não veem como Deus, ou seja, não enxergam a glória de Cristo. E João diz que o Cristo é o verbo de Deus que estava com Deus desde o princípio. No capítulo 2, João Batista, no capítulo 1 ainda, João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso o ladrão da cruz também viu. Ele é inocente. Ele não está aqui porque ele fez algo que ele merecia. Ele não merecia. Isso é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, sem mácula, perfeito, inocente, que foi sacrificado e moído por mim e por você. Ver a glória de Cristo é vê-lo como o Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula, que foi sacrificado por mim e por você. No capítulo 4, Ele é a água da vida. No capítulo 6 de João, Ele é o pão da vida. No capítulo 1 e no capítulo 8, Ele é a luz do mundo. No capítulo 10, Ele é o bom pastor. No capítulo 11, Ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 14, Ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, Ele é a videira verdadeira. Isso só no Evangelho de João. Enxergar a glória de Cristo é olhar para Ele e ver e crer que Ele é tudo isso.
Ele é tudo isso. Ele é tudo o que ele disse ser. Ele é tudo o que as Escrituras disseram que ele seria. E aí, Colossenses capítulo 1, e eu vou só ler algumas frases de Colossenses 1, 15 a 17, que inclusive é a principal base para essa última canção que nós cantamos. Em Colossenses 1, o próprio Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível, aquele Deus que no Antigo Testamento não tinha forma, não tinha aparência, era invisível. Esse Jesus, o Cristo crucificado, é a imagem desse Deus. É a imagem. Por isso que Paulo diz, para que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí ele continua dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, e tudo que foi criado por meio dele, para ele. Olhar e ver a glória de Cristo é crer que não só ele criou todas as coisas, ele não só estava com Deus no princípio, mas Provérbios 8 diz que ele era o arquiteto, ele era o grande construtor, e não só aquele que também criou todas as coisas, mas é para ele que todas as coisas foram criadas. Leia Gênesis 1, capítulo 1, e se pergunte, por que Deus criou tudo que criou? A resposta de Colossenses é, para Cristo. Foi para Cristo que ele criou tudo isso. Portanto, tudo que existe, por isso que a canção tem um verso que diz: já não há mais nada que a ele não pertença. Tudo foi feito por ele e para ele. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e esse Cristo crucificado é esse Deus, é a imagem desse Deus, é a glória desse Deus. Ele continua dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Ele já existia antes de encarnar no ventre de Maria. Antes de encarnar no ventre de Maria. E diz mais: nele tudo subsiste. Sabe o que significa isso? Significa que toda a existência, pense nas bilhões de galáxias que existem. Pense agora no sistema solar, em que dizem os estudiosos que se a Terra se movesse 1 milímetro para um lado, fosse um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria, tudo iria ser destruído. E todas essas questões da física que a gente estuda e depois acha mó chato, mas toda a forma como o universo criado se sustenta, porque que a Terra, o planeta, os sóis se mantêm voando num vácuo da galáxia. A Bíblia está dizendo nessa frase que tudo subsiste nele. É por causa dele que tudo está no seu devido lugar. Ele não só criou, mas ele sustenta tudo. Não só, como a gente costuma dizer, é ele quem nos dá o fôlego de vida. Não só o nosso fôlego de vida, mas tudo que existe. É por isso que no Antigo Testamento tem uma história que diz que Josué pediu para Deus parar o sol, e ele parou. E aí diz um físico cristão, Adalto Lourenço, que inclusive faleceu há poucos dias atrás, já deu um pouco mais de um mês. Ele diz que, falando dessa passagem, ele diz assim: não foi só o sol que parou, porque era impossível em todo o sistema parar só o sol. Ele diz que quando a Bíblia diz que o sol parou, na verdade, pela ciência, a gente entende que todo o universo parou. Toda a rotação aí tem as diferenças, né, de transação, eu esqueci, eu nem lembro mais como que fala essas palavras, mas tudo parou. Por quê? Porque nele tudo subexiste. Tudo está no lugar por causa dele. Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de seu ser. Você quer conhecer o Deus da Bíblia? Olhe para Cristo. Por isso, no Evangelho de João, Jesus dizia: quem me vê, vê o Pai. Um dia, Filipe pediu, eu acho que foi Filipe que pediu para ele: Senhor, nós estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito, mas nós só temos mais um pedido e isso vai nos bastar. Mostra-nos o Pai. E Jesus fala: ora, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda me pedem para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque eu sou a expressão exata do ser de Deus. Você quer conhecer o Deus da Bíblia? Olhe para Jesus.
Ele é a expressão exata de quem Deus é. Em Atos capítulo 3, verso 15, Pedro pregando diz que ele é o autor da vida. No capítulo 4, Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que ele tem um nome que está acima de todos os nomes. E é por isso que nas igrejas evangélicas fiéis não tem outro nome a não ser o de Jesus, nem o do pastor. Nem o do pastor fundador. Não tem outro nome a não ser o de Jesus. É Jesus e pronto, acabou. É Jesus e sem mais. Não é Jesus e a oração do pastor. Não é Jesus e congregar na igreja tal. É Jesus e só. Porque só Ele tem um nome. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é tudo isso e me faltaria tempo para poder, só lendo a Bíblia toda, para poder ver tudo que a Bíblia diz que Ele é. E eu só resumi aqui. Por isso você tem que ler a Bíblia toda, porque é difícil com nenhuma pregação eu ficar... Para mim dizer para você tudo que a Bíblia diz que Ele é, eu teria que ler a Bíblia toda para você. Amém? Teria que ler a Bíblia toda. E eu não me tenho tempo para fazer isso, a não ser que você congregue conosco e fique conosco até Jesus voltar. Quem sabe talvez dê tempo de pregar a Bíblia toda, ou de lermos juntos ela toda, né? Mas, resumindo, ver a glória de Cristo é ver como Ele é e crer que Ele é tudo isso. E talvez você diga assim, Lucas, mas isso é muito óbvio, eu acredito. Deixa eu dizer para você, tem pessoas que não acreditam. Eu disse para vocês na semana passada, tem pessoas que você fala de Jesus, prega o Cristo crucificado e para elas até são simpatizantes de Jesus. Elas até acham Jesus legal. Se você convidar para vir no culto, ela não vai recusar. Ela acha até legal ouvir sobre Jesus. Ela segue o exemplo de Jesus. Ela ama se lembrar que Jesus é quem disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que tem filósofos, palestrantes motivacionais que usa Jesus. Tem gente que é até ateu, mas usa Jesus como exemplo. Mas não crê que Ele é tudo isso que a Bíblia diz. Mas crê que a Bíblia e o que ela diz, até mesmo sobre Jesus, tem gente que nem mesmo nega que existiu um Jesus histórico na história. Mas elas não veem a glória desse Cristo, porque para elas é só mais um homem, como Mahatma Gandhi, que pregava a paz sobre todas as coisas, que não pegava em arma, como Martin Luther King também, que não pegava em arma e lutou pelos direitos da justiça a favor dos negros, anos atrás nos Estados Unidos. E Jesus está no mesmo patamar. Então não é óbvio, irmãos, não é óbvio ver a glória de Cristo. Tem gente que vê Cristo, mas não vê a glória de Cristo. E nessa passagem Paulo está dizendo que conversão, que salvação é ver a glória de Cristo. É ver a glória de Cristo. É vê-lo como Ele é e como a Bíblia diz que Ele é, como Ele mesmo disse que era. A prova de que nem todos creem que Ele é tudo que Ele dizia ser é que muitos se juntaram e entregaram a cruz. E o autor de... Fugiu a memória agora. Acho que é Paulo mesmo que diz que se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem visto, se eles tivessem entendido, conhecido, se os olhos do coração deles tivessem aberto de verdade, eles não teriam crucificado. Mas foi por eles não verem a glória dele que o entregaram à crucificação. Então, ver a glória de Cristo é crer que Ele é tudo que Ele diz ser. E, em segundo lugar, é enxergar a glória de Cristo, é vê-lo como glorioso por tudo que fez. Deixa eu dizer para você, um dia Jesus disse assim, antes de ser crucificado, se vocês não creem em mim, pelo menos creiam por causa do que eu faço. Olha Jesus dizendo... Se vocês não vão crer pelo que eu falo e tudo mais, creem então pelo que eu faço. Eu ressuscito mortos, eu curo cego de nascença que ninguém nunca fez.
Eu faço o que ninguém fez, ou que raramente na história foi feito, e nem por causa das coisas que eu faço vocês acreditam, e nem depois que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tem pessoas que ainda não acreditam, que não veem glória nele, mas ver a glória de Cristo também nós que estamos depois da morte e ressurreição, olhar para trás, ler, ouvir a pregação desse Cristo e vê-lo glorioso por tudo que ele fez. E o exemplo disso é o ladrão da cruz, e um outro exemplo que está em Mateus 27, no verso 54, diz assim, Mateus 27, 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A Bíblia também diz que naquele momento, depois de Cristo já ter expirado, e após ele expirar, a Bíblia diz que as trevas tomou conta, e inclusive pessoas ressuscitaram lá no cemitério e saíram andando para a cidade afora. O verso diz que algum centurião, vendo tudo aquilo, tomado de temor, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi só depois de tudo ter acontecido que ele creu. Vocês assistiram aquele filme que eu mandei, Ressurreição? Deu tempo de ver? Se não, veja. Porque não está na Bíblia, mas baseado nesse verso, poderia ter acontecido. E ele é magnífico. Não tem nada que não seja bíblico nele, pode assistir tranquilo. O ponto é, ver a glória de Cristo é não só crer como ele, crer que ele era tudo que era, mas também vê-lo como glorioso por tudo que ele fez. Verso 6. Verso 6. Ele continua dizendo. E basicamente ele está falando a mesma coisa, só que ele vai usar outra linguagem agora. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo, para tentar dizer ainda mais o ponto dele e mostrar o que é conversão nessa passagem, ele evoca Gênesis. Ele diz assim, ele vai explicar o mesmo que ele estava dizendo agora com outras palavras. Ele disse assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Desse jeito não tem em lugar nenhum na Bíblia. Mas os comentaristas quase unanimemente dizem que Paulo está evocando Gênesis. Quando o capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. No princípio tudo estava sem forma e vazia. Perdão, essa tosse está me matando. Paulo está dizendo, no princípio assim, lembra de Gênesis? Quando a Bíblia diz que no princípio tudo estava sem forma e vazia e coberto de trevas. Mas Deus apareceu e disse, haja luz e houve luz. E as trevas se dissiparam. Paulo está dizendo, da mesma forma que no princípio a terra estava sem forma e vazia, cheia de trevas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Paulo está dizendo, é esse mesmo Deus que quando o seu coração estava em trevas, quando a sua vida estava em trevas, e trevas aqui é o mesmo que encoberto para ver. Percebe a similaridade? Tenta fazer uma comparação do verso 4 com o verso 6. No verso 4, alguns estão com os olhos encobertos para não enxergar. No verso 6, ele usa a linguagem de eles estão em trevas. O mesmo Deus que
disse das trevas resplandeça a luz, é o Deus que, quando o seu coração estava em trevas, sem ver a glória de Cristo, foi esse Deus que iluminou o seu coração com o mesmo poder que no princípio ele disse com uma frase: haja luz, e houve luz. É esse Deus que, quando o seu coração está em trevas, quando os seus olhos estão cegos para enxergar a glória de Cristo, ele ilumina o seu coração para que você resplandeça no seu coração a glória de Deus na face de Cristo. Portanto, nesse verso, Paulo está dizendo algo maravilhoso. Paulo está dizendo que se salvação é abrir os olhos para ver a glória de Cristo, a luz do Evangelho, Paulo está dizendo que a salvação, o novo nascimento, a iluminação dos olhos do coração é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, eu não acredito que é pelo meu muito falar ou pela minha capacidade de conseguir articular tudo que Deus abre os seus olhos. Eu não tenho nada a ver com isso. No sentido de que eu não tenho o poder de fazer você crer. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Paulo está dizendo que a salvação de uma pessoa, e o que é salvação aqui? É ter os olhos abertos. Esse abrir dos olhos é uma obra de Deus. É Deus quem faz, e eu não sei se eu consegui te transmitir o poder que ele está dizendo. Paulo está dizendo, às vezes quando a gente para pensar lá na criação, não tinha nada e Deus trouxe tudo à existência. Estava em trevas, sem forma, ele disse haja luz e houve luz. Com esse mesmo poder que esse Deus criou todas as coisas do nada, esse mesmo Deus faz com que o seu coração seja iluminado, para que os olhos do seu coração se abram e você veja a glória de Cristo. Portanto, a salvação é uma obra totalmente exclusiva e soberana de Deus. É por isso que eu nem mesmo faço um apelo, naquele apelo tradicional, sabe? Vem aqui na frente, quem aceita Jesus levanta a mão. Sabe por quê? Porque eu vi centenas, para não dizer, centenas. Eu já vi em 13 anos de caminhada cristã, centenas de pessoas virem à frente, levantar a mão, repetir uma oração, dizer que aceita Jesus, entrar na piscina seco, sair molhado e nem assim elas se converterem. Por quê? Porque ao caminhar com elas você vê que elas ainda não enxergam a glória de Cristo. Por isso que nem esses métodos que a gente nem diz que é totalmente errado, nós não nos apoiamos nele. Eu já preguei em igrejas e não fiz o apelo no final, e quando o pastor toma o púlpito e assume o microfone, ele faz o apelo. E eu saio com a sensação do tipo assim, ele não gostou que eu não fiz o apelo. E ele fez o apelo talvez, não vou dar certeza, mas talvez no intuito de tem que fazer o apelo para talvez alguém aceitar Jesus. E deixa eu dizer para você, não vou dizer que é totalmente errado, mas é confiar em mecanismos humanos, que é o que Paulo dizia que não fazia. Porque deixa eu dizer, o meu papel é expor o Cristo crucificado. O ato de abrir os olhos é Deus quem vai fazer. Mas Lucas, como é que você vai saber que os olhos foram abertos? Da forma como você vai viver a partir de agora. Amém? Porque quem tem os olhos abertos, a vida muda da água para o vinho. O próprio Paulo que está dizendo isso, não sei se você lembra de Atos capítulo 9, como foi a conversão dele? A Bíblia, ele mesmo conta que ele estava a caminho de Damasco, com uma carta na mão para quê? Matar os cristãos. Porque ele odiava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Ele mesmo diz, eu ia atrás dele como um touro bravo. Eu entrava em casas, arrastava eles e os matava. Ele diz que no caminho de Damasco, uma luz brilha diante dele a ponto dele cair ao chão. E ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, Senhor, quem tu és? Ele diz, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Vá para a rua direita e a partir de agora eu vou te mostrar tudo que você vai sofrer pelo meu nome. Ele levanta e vai e obedece, e a partir dali, ele se torna o apóstolo Paulo. Aquele que mais percorreu a Europa para anunciar o quê? Nós estamos vendo nesse texto o Cristo crucificado. Porque bastou um dia a luz iluminar no coração dele.
para que ele pudesse cair ao chão, prostrado diante desse Jesus, e ao levantar, sua vida nunca mais ser a mesma. Por isso que talvez ele está ali lembrando da sua conversão e dizendo, essa é a conversão. E essa é a obra de Deus. Irmãos, eu dou o meu melhor aqui no púlpito, e os futuros pregadores dessa igreja subirão aqui para dar o seu melhor, mas sem não esquecer que a obra é Deus quem faz. Que a nossa missão é expor fielmente o Cristo crucificado, sem baldeio, sem incremento, sem nada, porque a obra quem vai fazer é Deus. E deixa eu dizer para você, nós queremos ter uma igreja de pessoas que enxergam, e não de pessoas que levantaram a mão. Porque, como eu disse para vocês, o diabo está nem aí se você já batizou. Ele não está nem aí se você repetiu uma oração no final do culto. Ele não está nem aí se você frequenta a igreja, se você está no hall de membros da igreja. Ele está nem aí se você é dizimista, se você é ofertante, se você faz isso ou aquilo outro. Ele está nem aí se você sabe cantar as músicas que aqui são colocadas. O que ele não quer é que você enxergue a glória de Cristo. Mas o meu último ponto para terminar. No verso 4, Paulo diz a glória de Cristo. No verso 6, ele diz a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E tem uma pequena diferença. Tem uma pequena diferença. E eu quero te ajudar a entender brevemente essa diferença. A glória de Deus. Esse é o tema de todo o Antigo Testamento. Na verdade, não só de todo o Antigo Testamento. Esse é o tema de toda a Bíblia. A glória de Deus. A primeira pregação, lá ainda no Triângulo, foi sobre a glória de Deus para sempre. E eu não sei quem é bom de memória e se lembra. Eu preguei sobre a glória de Deus para sempre, falando de que o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. É a glória de Deus. Porque nós estávamos começando a plantar uma igreja para a glória de Deus. Porque perseveramos já há 4 anos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não é para fazer o meu nome, não é para fazer o seu nome, não é para fazer um nome de uma igreja na cidade. Não, é para a glória de Deus, irmão. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A glória de Deus é o assunto de todo o Antigo Testamento. E o termo glória de Deus ou glória do Senhor, que é o que aparece mais, todas as vezes que ele é utilizado para quando Deus está se manifestando. Se você leu o Antigo Testamento e se você se lembrar de quando leu, você vai ver que todas as vezes que Deus estava se manifestando de forma sublime, poderosa, magnífica e até mesmo de forma pessoal, o termo glória do Senhor aparecia. E era dito, a glória do Senhor apareceu. Por quê? Porque glória do Senhor é a expressão que toda a Bíblia usa para, como é que eu posso dizer? É a expressão máxima para falar de quem Deus é. Para falar de quem Deus é. A Bíblia não apresenta uma imagem, ela apresenta o termo glória do Senhor. Mas, um detalhe, no Antigo Testamento, todas as vezes que essa glória apareceu, ela apareceu escondida atrás de alguma coisa. Vou ler 2 versos. Êxodo 16:10 diz assim: e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, normalmente, uma nuvem aparecia, tomava todo o lugar, e a glória diz que a glória estava por trás da nuvem, escondida. Em Êxodo 24:16 diz assim: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Verso 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. O verso 40, verso 35, capítulo 40, verso 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor aparecia, e todas as vezes que a glória do Senhor aparecia, era Deus pessoalmente aparecendo. Mas ela sempre aparecia escondida atrás de alguma coisa. Normalmente o que as pessoas viam não era a glória em si, era uma nuvem, era um fogo pegando, era um fogo ardendo, era uma nuvem cobrindo o lugar. E deixa eu dizer para vocês,
Por que isso acontecia? Porque as pessoas do Antigo Testamento não podiam suportar a glória de Deus. O Templo de Salomão, quando foi inaugurado, também o verso 1 Reis 8:10 diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor aparecia de forma tão magnífica e poderosa, que no Monte Sinai, quando ela apareceu, as pessoas tiveram medo. E Moisés disse: vem, porque Deus quer falar com vocês. E eles falaram: não vou não. Lá no Templo de Salomão, quando a glória desceu em forma de nuvem, os ministros que cantavam e tudo mais, não conseguiram fazer o que eles tinham que fazer, porque a glória desceu com peso. Tem até uma canção cristã que diz: vem com o peso da sua glória sobre mim. Porque eles não poderiam suportar. E isso é resumido também em Moisés. Capítulo 33, verso 18 de Êxodo. Moisés diz assim para Deus: então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Porque Moisés sabia que a glória de Deus era, vamos dizer assim, a expressão máxima de quem ele era. E Moisés desejava tanto a Deus que um certo dia ele disse: Senhor, eu vou te pedir só uma coisa. Assim, lembra de Filipe no Novo Testamento? Moisés já tinha dito: me mostra a tua glória. E a resposta de Deus foi: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Deus não mostra a sua glória para Moisés. Por quê? Porque ele disse: ninguém pode ver a minha face. A glória de Deus é a face de Deus. E aí ele acrescenta: porque ninguém pode ver a minha face, a minha glória em todo o resplendor, e permanecer vivo. Você morreria, Moisés. Vocês não estão suportando quando a minha glória desce atrás de nuvem ou do Monte Sinai? Imagina se a minha face, se a minha glória descesse aqui pessoalmente. Vocês não suportariam. Vocês morreriam. Vocês morreriam. Mas aí vem Isaías e Abacuque. E Deus os usa para fazer uma promessa. Deus diz assim através de Isaías: a glória do Senhor se manifestará. Isaías 45. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Abacuque diz assim, 2,14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Dois profetas fazem uma promessa, inspirados por Deus. Vai chegar um dia em que Deus vai manifestar a sua glória. E toda a humanidade vai poder vê-la. E toda a terra se encherá do conhecimento dessa glória. Quando é que essa promessa é cumprida, irmãos? Paulo diz aqui em 2 Coríntios: Deus ilumina o seu coração para que você veja, para que você conheça a glória de Deus aonde? Na face de Cristo. Quando Cristo se manifestou em pessoa, Deus estava cumprindo aquela promessa. Agora vocês podem ver a minha face. Eis aí a minha face. Agora vocês podem contemplar a minha face. A glória que vocês não suportariam lá atrás está aqui agora. É certo que ela ainda não está em grande esplendor. Ela novamente está escondida. Mas agora ela não está escondida em uma nuvem, em um Monte Sinai, em uma chama de fogo. Ela agora está manifestada na face do Filho de Deus encarnado, na face de Cristo. Aquele que, quando Deus ilumina os nossos corações, nós enxergamos. E, irmãos, essa é a diferença dos cristãos. Quando eles olham para Cristo, eles veem a face de Deus. Essa é a diferença de judeu que acredita e de judeu que não acredita em Jesus. Judeu que acredita, quando olhava, ou hoje ouve a pregação do Cristo crucificado, ele vê a glória de todo o Antigo Testamento que eles desejavam ver na face de Cristo.
E assim é na vida de todo aquele que ouve o Cristo crucificado. Deus ilumina os nossos corações para que a gente veja a glória de Deus, o resplendor, a maior manifestação da glória de Deus. Não foi na nuvem, não foi no tabernáculo, não foi no templo, não foi no Monte Sinai, não foi através de fogo. A maior manifestação da glória de Deus foi na face de Cristo. Porque essa é a manifestação que nós veremos eternamente se crermos. Eternamente. É a glória da face, a glória de Deus da face de Cristo, que Apocalipse diz que na Nova Jerusalém nós não precisaremos de sol. Sabe por quê? Porque a luz da Nova Jerusalém vai ser o Cristo. A luz do Cristo iluminará a Nova Jerusalém e nós não precisaremos nem mesmo do sol. Quando Cristo crucificado é pregado, Deus ilumina os olhos do coração para que pessoas, enfim, conheçam a glória de Deus na face de Cristo. Toda a humanidade pode, enfim, ver a glória, a face do próprio Deus, oculta em todo o Antigo Testamento, mas agora revelada na face de Jesus Cristo. E o que é maravilhoso? Se no passado Deus disse assim, vocês não podem ver a minha glória, porque senão vocês vão morrer. Deus agora ilumina o seu coração para ver a glória dele na face de Cristo, para que você não morra. Entendeu? Vou repetir. Se no passado nós não poderíamos ver a glória de Deus, porque senão a gente morreria, agora Deus revela a sua glória na face de Cristo, para que não morramos. Porque o que é salvação nessa passagem? É ver a glória de Deus na face de Cristo. Quais as implicações disso? E eu termino. Primeiro lugar, mesmo quando Cristo é pregado fielmente, pessoas não conseguem ver a sua glória. Eu não tenho, baseado nessa passagem, expectativa de que todos que me ouvirão pregar, nem mesmo nessa série de pregações, ou que me ouviram em 4 anos e me ouvirão enquanto eu pregar, verão a glória de Deus na face de Cristo. Eu não tenho essa expectativa. Eu tenho esse pé no chão, de que vai haver pessoas que vão entrar aqui, ou vai congregar conosco por um tempo e vai continuar do mesmo jeito. Mas sabe por que elas continuarão do mesmo jeito? Porque não contemplaram a glória de Cristo. E assim como Paulo, se eu tenho convicção de que tenho pregado fielmente o Evangelho, e mesmo assim elas não viram, não é por minha causa, mas é porque os olhos do coração dela ainda não foram iluminados. O que eu devo orar é para que um dia seja, antes que seja tarde demais. Porque contemplar a face de Cristo te livrará da morte eterna. Segunda implicação disso, todos aqueles que não veem Cristo como glorioso estão perdidos. Talvez você, por congregar numa igreja evangélica, não se considera perdido. Talvez você, por já ter sido batizado, não se considera perdido. Mas deixa eu dizer para você, nessa passagem, perdição não é não ter se batizado. Não é não congregar. Não é não ser evangélico. Não é não ser cristão. Perdição nessa passagem é não ver a glória de Deus na face de Cristo. E você pode ser membro de uma igreja e não contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E ainda assim você está perdido. É por isso que talvez você fique assim, Lucas, mas isso que você está falando é o básico do básico. Deixa eu dizer, irmãos, tem que ser o básico do básico. Sabe por que tem que ser o básico do básico? Porque se você não, e esse é o propósito dessa série, se você não enxerga a glória de Deus na face de Cristo, todo o resto não adianta. Sabe qual que é a tarefa mais difícil para um pastor ou para membros de igreja que são ativos em ajudar a pastorear a igreja e pregar? É querer discipular, é querer convencer do pecado, é querer ensinar o caminho que deve andar a pessoas que não enxergam a glória de Deus na face de Cristo. E deixa eu dizer para você, depois que eu entendi isso, eu me cobrei menos de ficar dando murro em ponta de faca, para usar uma expressão. Porque não adianta eu querer
ajudar, nesse sentido de discipulado, aconselhamento, ajudar a mostrar o que tem que fazer para pessoas que ainda não contemplaram a glória de Deus na face de Cristo. Agora, você quer ver os membros mais fáceis de pastorear? São aqueles que enxergam a glória de Deus na face de Cristo. Porque a esses basta você lembrá-los do Cristo crucificado. Basta você mostrar, como eu vou buscar nessa série, como que contemplar a glória do Cristo crucificado muda e deve mudar cada detalhe da nossa vida. Minha oração é que você possa ser um desses. O diabo deixa você, já repetir isso aqui, não vou repetir de novo. O resumo dessa implicação é: o diabo está nem aí com várias coisas que você faz. O que ele não quer é que você veja a face de Cristo. O diabo não está nem aí se eu prego todo domingo, desde que eu não pregue o Cristo crucificado, para que as pessoas então sejam iluminadas para ver a glória de Deus na face de Cristo. Quarta implicação: cristãos são aqueles que olham para Cristo e veem sua glória. Esses são cristãos. Às vezes, eu posso não colocar isso em palavras, para talvez não ofender ou para a pessoa não ficar chateada. Mas no meu íntimo, quem eu considero cristão no meu convívio? Aqueles que no convívio eu vejo que enxergam a glória de Deus na face de Cristo. E aqui eu não estou dizendo de perfeição não, tá, irmãos? Amém? Estou dizendo de perfeição não. Não é sobre perfeição. É sobre enxergar a face de Deus na glória de Cristo. Por quê? Porque se você enxerga a glória de Deus na face de Cristo, isso muda até a forma que você lida com o pecado. Isso muda até a forma como você lida quando cai em pecado. E eu vou mostrar isso nas próximas semanas, tá? É só a introdução. Quem são os descrentes, os ímpios, aqueles que não são cristãos, então? Os que não enxergam. E para finalizar mesmo, duas implicações para a nossa igreja. Nós como igreja local agora. Já até disse aqui. O nome da nossa igreja é Cristo para a Cidade. A declaração de visão é uma igreja centrada no Evangelho. Por que centrada no Evangelho, irmãos? Porque se não for centrado no Evangelho, não adianta fazer mais nada. Amém? Não adianta fazer mais nada. E uma outra forma de explicar o nome também, Cristo para a Cidade, é com as seguintes frases. Nós queremos ser uma igreja que prega Cristo para a cidade e o Cristo crucificado. Porque sabemos que essa é a maior mensagem que essa cidade precisa. E em segundo lugar, nós queremos ser Cristo para a cidade. E o verso 5 desse texto, Paulo diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Se tudo isso é verdade, nós devemos ser uma igreja que prega o Cristo crucificado. E nós devemos ser uma igreja que serve as pessoas, uns aos outros e as pessoas. Motivados pelo quê? Por esse Cristo crucificado. Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo crucificado, o Cristo como Senhor. E nós como servos. Portanto, uma verdadeira igreja é aquela que prega o Cristo crucificado e serve as pessoas, inspirado e motivado por esse Cristo crucificado. Amém? Vamos orar? Semana passada eu achei que eu tinha passado e não passei. Essa semana eu acho que eu não passei de novo. Eu não sei porque que meu cronômetro aqui está dando desvio. Coloque a sua mão no seu coração e faça essa oração comigo. Peça